Hoje nós vamos ver sobre Cândido Portinari. Ele foi um grande pintor ligado ao modernismo, mas que teve um estilo muito próprio. Ele foi um dos pintores brasileiros mais reconhecidos mundialmente. Ele recebeu vários prêmios e participou de inúmeras exposições. Ele deixou uma obra gigantesca. Além da pintura, o Portinari também deixou ilustrações, gravuras e ele também foi professor de artes plásticas. Então ele teve uma vida muito agitada e uma vida muito promissora. Ele nasceu em 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café, numa cidade no interior de São Paulo chamada Brodowski. Daí a temática que ele usava, a temática que ele apresentava em suas obras, tem muito a ver também com a sua infância nessa fazenda de café. Portinari deixou São Paulo aos 15 anos e foi morar no Rio de Janeiro. E lá no Rio as coisas eram mais fáceis artisticamente e ele se matriculou na Escola de Belas Artes. E quando Portinari tinha 20 anos, ele já era reconhecido pela crítica nacional. Então ele já era prestigiado pela crítica nacional, pelo seu estilo de pintar e pelo seu talento. Só que em 1928 é que ele vai começar essa trajetória que foi tão promissora artisticamente, né? Apesar dele ser reconhecido lá em 1920, né, quer dizer, aos 20 anos, como um pintor já de bastante talento, só em 1928 que ele conquista um prêmio de viagem ao estrangeiro, de uma exposição geral da Escola de Belas Artes. Então, com isso, ele ganha uma repercussão mundial. Daí ele vai morar em Paris, mora também em outras cidades europeias e sempre produzindo, né? Quando nessa época que ele passou em Paris, né, que ele passou na Europa, ele aprendeu muito. E quando ele retorna para o Brasil, ele já volta com outras características em suas obras. Ele passa a valorizar mais as cores nos seus trabalhos e abandona aqueles conceitos que ele sempre vinha usando de muito volume e de tridimensionalidade. Então, as obras passam a ter um novo caráter. Daí ele recebe uma menção honrosa numa exposição que ele participou nos Estados Unidos. E esse acontecimento abriu todas as portas para Portinari lá nesse país, lá nos Estados Unidos. Tanto é que ele tem obras que são obras importantíssimas nesse país. Vocês vão ver agora mesmo. Então, após isso, ele produziu 3 grandes painéis para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. Essa feira aconteceu em 1939 e teve uma grande repercussão. Esses são os 3 painéis. Né? Aqui já se apresenta uma característica também que Portinari se inspirou, que foi a questão do muralismo mexicano, né? Que são obras de grandes proporções. Aqui estão alguns desses painéis. Aqui também mais um desses painéis. Então aqui a gente já percebe essa característica, né, que ele deixou a tridimensionalidade, a questão do volume. E aqui ele já tinha abandonado essa característica. Mas foi na década de
40 que todo esse processo de reconhecimento do Portinari vai se firmar, vai se consolidar, né? Ele vai ter o seu primeiro, vai ter um livro dedicado à sua pessoa e com isso ele se firma definitivamente, né? Ele coloca seu nome para a posteridade definitivamente. No final da década de 40, ele começa a explorar temas históricos, né, através do muralismo. Então, também é uma outra característica do Portinari. Quando foi em 48, ele se exilou no Uruguai, por motivos políticos, né, que estava fervilhando aqui no Brasil. Então, ele pintou, nesse exílio dele, um painel intitulado A Primeira Missa no Brasil, que foi uma encomenda do Banco Boa Vista do Brasil. Essa tela é essa aqui. Então, uma tela belíssima. E nessa tela a gente percebe algumas características cubistas, poucas bem, bem sutil, de maneira bem sutil, mas a gente consegue perceber na geometrização do piso, né, a própria maneira que as pessoas são apresentadas nessa tela. Daí, em 1944, Portinari é convidado por Oscar Niemeyer para fazer toda a parte artística de um complexo arquitetônico lá em Belo Horizonte. É chamado Complexo Arquitetônico da Pampulha, que fica lá em Belo Horizonte. Então, nesse projeto, Portinari lança mão de composições sacras, que são São Francisco e Via Sacra na Igreja da Pampulha. Então, aqui está São Francisco, né, é o altar dessa igreja. Ela tem uma arquitetura totalmente diferente, né, idealizada por Oscar Niemeyer. Aqui é a parte de trás da igreja. E aí dá para vocês verem como a arquitetura dela é totalmente diferente. Ela é uma catedral bem diferente. Oscar Niemeyer era um gênio em se tratando de arquitetura. Daí, na década de 50, marcou a vida do Cândido Portinari de uma maneira não muito positiva. Ele passou a apresentar problemas causados pelo chumbo, que era a tinta, tinha muito chumbo nessa época. E muitos pintores passaram a ter problemas de saúde causados por intoxicação desse elemento que era presente nas tintas. Então, nessa década de 50, o Cândido Portinari passou a ter alguns problemas de saúde por conta disso. Mas também foi nessa época que ele realiza dois famosos murais chamado Guerra e Paz, que está na sede da ONU em Nova York, que são esses aí que se apresentam. Então, quando eu falei lá atrás para vocês que o Portinari ele teve uma grande repercussão mundial e principalmente em Nova York, nos Estados Unidos, foram obras que estão lá, por exemplo, na sede da ONU até os dias atuais. Então, são obras muito importantes na sua vida artística. Portinari pintou quase 5.000 obras. Ele conseguiu prestígio nacional e internacional e dificilmente igualado no Brasil. Então, ele foi um dos pintores que teve maior repercussão mundial. A sua produção retrata principalmente questões sociais. Então, o Portinari ele tinha um estilo muito próprio, que a gente não pode falar assim, Portinari era surrealista, Portinari era cubista. Não, ele usou, em vários momentos, ele foi mudando esse estilo, ele foi adequando, dependendo do tema que ele usava, dependendo da tela que ele pintava, ele usava
essas vertentes artísticas para realizar o seu trabalho. Então ele tem obras que ele é extremamente realista, tem obras que ele usa elementos do cubismo, outras ele usa elementos do surrealismo, e o muralismo mexicano também serviu para inspiração nessa questão de telas, de murais de grandes proporções. Ele explorou muito temáticas brasileiras, que inclui luta de classes sociais, plantações, né, trabalhadores nas plantações, favelas e cidades. Então, a infância dele lá na fazenda, né, que ele ficou lá na fazenda no interior de São Paulo, uma fazenda de café, até os 15 anos de idade, então trouxe esse olhar, né, ele tinha uma maneira diferente de olhar o mundo. Ele participava, ele usava a pintura para participar dessas lutas das classes e para ser como uma forma de protestar contra essas diferenças sociais que existiam. E, além de tudo, ele ainda produziu obras relacionadas à sua infância lá no interior de São Paulo. Mestiço é uma das obras do Portinari. Aqui já retrata, tá vendo, a fazenda de café, né, os trabalhadores dessa fazenda. Os Retirantes. Essa obra é bastante conhecida, bastante explorada em questões de vestibular, em Enem. Essa é uma obra bastante conhecida. Essa também é uma obra bastante explorada em questões de vestibular. Criança Morta. O Lavrador de Café, talvez uma das obras mais conhecidas de Portinari. É como se os pés e as mãos fizessem parte dessa terra em que eles trabalhavam. Então, por isso que elas são assim nessas proporções grandes, né? Então, os pés é como se fundissem a terra, os pés e as mãos. Dom Quixote, aqui também a gente consegue ver características surrealistas. Índia e Mulata. Tiradentes. Aqui a gente consegue perceber características cubistas nessa tela. Lavadeiras. Tá vendo? Então ele tinha uma temática bem diversificada. Futebol. Aqui já é a sua infância, né? Lá no interior de São Paulo. Frevo. Quando foi em 1962, ele aceita uma encomenda para a prefeitura de Barcelona. Só que a sua intoxicação, né, pelo chumbo já estava assim, num nível tão elevado que ele falece, ele não consegue concluir essa obra. Então, ele falece aos 58 anos de idade, com intoxicação por essas tintas, o que é uma pena. Mas ele deixou uma vasta obra, com uma temática muito variada e com uma maneira muito própria de se apresentar, uma maneira muito própria de colocar os elementos na tela. Então é isso, eu espero que vocês estejam bem e até a próxima.